A discussão sobre a possível anulação das ADIs 2110 e 2111 tem ganhado cada vez mais força, especialmente porque essas ações passaram a interferir diretamente no julgamento da revisão da vida toda. O ponto central é que, juridicamente, essas ADIs podem sim ser anuladas, ou ter seus efeitos limitados, já que o uso delas no tema 1102 ocorreu de maneira considerada atípica e até incompatível com o objetivo original dessas ações. Quando o Supremo Tribunal Federal julgou o tema 1102, que trata exatamente do direito do segurado optar pela regra mais vantajosa no cálculo do benefício, houve uma manobra processual muito questionada. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, incluiu no julgamento um efeito infringente baseado nas ADIs 2110 e 2111, sem que a parte contrária tivesse sido previamente ouvida e sem que houvesse relação direta entre os processos. Esse tipo de inserção, além de incomum, é considerada ilegal, porque altera o mérito de forma inesperada. É importante lembrar que a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM, quando propôs a ADI 2111, ainda em 1999, não buscava criar ou impedir a revisão da vida toda. O foco era outro: derrubar o fator previdenciário, discutir pontos da Lei 9.876 de 99 e tratar do salário maternidade. Ou seja, na época nem existia a tese da revisão da vida toda, e por isso essas ações não tratavam desse assunto, o que reforça o argumento de desvio de finalidade levantado por vários juristas. Esse ponto é exatamente o centro da tese defendida pelo Dr. Daniel Alves, por diversos advogados e também pela doutora Gisele. Eles destacam o chamado vício de congruência, que ocorre quando o STF utiliza um processo para decidir sobre algo que não era seu objeto original. Em outras palavras, as ADIs poderiam continuar existindo, mas limitadas ao tema para o qual foram criadas, e não para interferir no tema 1102. Nos embargos de declaração apresentados pela doutora Gisele, há um pedido com efeitos modificativos justamente para corrigir esse equívoco. A linha argumentativa é clara. O Supremo utilizou as ADIs como uma espécie de atalho para anular algo que já havia sido decidido, e decidido por mérito em 1º de dezembro de 2022, quando a revisão da vida toda foi aprovada. Outro ponto essencial é a segurança jurídica. O STF já havia reconhecido o direito dos segurados. Ao mudar esse entendimento usando ADIs que não tratavam do tema, o tribunal criou uma situação de instabilidade que precisa ser reparada. E existe ainda o problema do erro material. Nunca, ao longo da história da Lei 9.876, o artigo 3º foi entendido como impeditivo do direito de opção. Essa interpretação só surgiu agora, de forma inédita. Por tudo isso, a anulação, ou ao menos a anulação parcial, restringindo os efeitos das ADIs, é plenamente possível. O objetivo é simples: restaurar integralmente o julgamento original do tema 1102, devolvendo aos segurados o direito que já havia sido reconhecido. O julgamento dos embargos de declaração será decisivo, e há uma expectativa muito grande de que ministros como Edson Fachin, que sempre demonstrou coerência na defesa do tema 1102, façam a correção necessária nesse processo, afastando a influência indevida das ADIs. Seguimos confiantes. Todo esse movimento jurídico aponta para a possibilidade real de reverter a situação e devolver a justiça aos aposentados. Vamos acreditar que a verdade será restabelecida e que a revisão da vida toda será restaurada sem interferências indevidas. Que Deus continue iluminando o caminho de todos nós. Até o próximo vídeo.